sobre o trabalho doméstico. No Brasil e também no exterior é considerado que, isso aqui que nós vamos colocar para vocês, né? Subemprego. Prometi que eu ia falar sobre isso. Só que eu vou falar do modo que muitos falam por aí, que eu tenho visto em muitos canais, umas falas assim bem militantes, de certo modo, ignorantes, que você tem que falar sempre o pró e o contra de tudo. Ah, é subemprego, vão deixar de lado, então vão ficar o quê? O camarada não arranja nenhum emprego, não arranja nada, não se ocupa em nada. Vai ficar o quê? Cheirando cola, fumando umazinha, umzinho, sei lá, não estuda, não trabalha, geração neném, não pode dizer, não dá, né? Então, esse tema de subemprego, ele tem que ser falado, debatido para pessoas ou jovens depois dos 20 anos. Porque de aprendiz, que pode ser desde os 14, pode sim pegar um subemprego. Com 16, o primeiro registro que eu tenho na minha carteira de trabalho é aprendiz de confeccionador de calçado, com 16 anos. Eu segui no ramo calçadista, que é o que tinha na época na minha cidade, até hoje praticamente é o que mais tem. Apesar que agora já deu até uma melhorada, tem outras possibilidades. Inclusive o próprio Senai que oferecia esse curso, hoje oferece outros tipos de curso, até parece na área de TI, que não tinha na época. Estou falando de 20 anos atrás, estou falando lá de 2004. Foi bom, ganhei uma grana, foi a primeira grana que eu ganhei. Mas é óbvio que não seria o ideal para mim com o passar do tempo. Ficar lá cheirando cola de certo modo, que quem tem problema de renite como eu tenho, não seria uma boa. Ficar lá, que já até na época de aprendiz, a gente já sofria bullying. E o bullying meu naquela época era porque eu tinha um cabelo igual esse aqui, um pouco maior. Eu tinha deixado naquela época 8 meses ou quase um ano, cabelo comprido. E ele bem cheio, quase Black Power. Eu até coloquei numa live uma foto do meu pai quando ele tinha 40 e poucos anos. Tá, o meu avô está ali, meu pai. O cabelo do meu pai também é cheio, sempre foi. Então eu puxei ele. E aí eu deixava o cabelo, eu gosto de deixar o cabelo crescer, especialmente no inverno. No verão, 500. E aí, sabe o que a gente fazia? Eles pegavam, faziam bolinha, tirava a caneta. Como é que é o nome daquilo? A tampa da caneta, vamos dizer. E ali naquele frascozinho, colocava a bolinha, ficava soprando e entrava dentro do cabelo cacheado. Aí até tirar isso aqui era um trabalho. Toda hora eu estava no banheiro tirando isso aí. Até que uma hora eu disse assim, vocês vão parar com essa palhaçada aí, eu vou começar a dar porrada em todo mundo. E aí que eles fizeram mais, aí que eles faziam mais. Eu comecei a dar porrada. Não é mesmo. Isso aí que aconteceu, aí vieram as professoras na época. Ah, você está sendo violento. Não, eu estou me defendendo. Eles estão fazendo isso aqui. Você está vendo o que estão fazendo aqui? Você quer que seja feito isso contigo? Para você ver como que a gente só desde a mais tenra idade nesse bostil. Porque se tivesse a prática do que se diz na lei, que tem que respeitar um outro colega de trabalho, não existiria essa sacanagem. Não é verdade? Sem falar que eu ganhava menos. E eu necessitando. Um outro sujeito, porque era filho de professora, a minha mãe naquela época não sei se estava dando aula. Em um dado momento eu também seria filho de professor. Mas eu não me recordo se nessa época era. Ele tinha uma vida um pouco melhor que a minha. Fazia a mesma coisa que eu. Concederam era uma parceria que se tinha, o governo dava um salário, eles pegavam um pouco e o restante rateavam com o aprendiz. A parceria entre Senai e empresa. E o que acontece? Tinha um grupo, não era só esse também, que ganhava mais porque colocaram eles nas melhores empresas, que pagavam mais. Então, meu salário, eu acho que era R$100 e pouco, olha só, R$100 e pouco não é nada. Né? Nem se era 100 e pouco, acho que era até menos, acho que era 80 ou 90. E o deles era R$100 e pouco, 140. Os caras que ficavam sem fazer nada e praticando bullying comigo, jogando o papelzinho no meu cabelo. Para você ver como é que é esse bostil, né?
Eu já quero falar disso aí para mostrar para vocês como que a gente vive. Isso no interior. Imagina em grande cidade que não deve fazer. Muito lamentável. E veja bem, você deve pegar um empregozinho assim. Hoje em dia existe mais leis, ou existe uma fiscalização maior, que naquela época até tinha fiscalização. Mas eles davam um migué, aí os camaradas, quando vinham os fiscais analisar se estava tudo certinho, eles não davam mais, eles não iam praticar bullying comigo, ou com qualquer outra pessoa. Eles iam varrer tudo, muitas das vezes varriam para debaixo do tapete, literalmente. Eu, às vezes, limpava no final do expediente, ajudava a limpar a sujeira lá do local, que aí a gente já estava na prática, era só a teoria. E muitas das vezes, a gente querendo ir embora, as meninas mesmo varrendo, ajuda aqui. Eu a levantava, às vezes o tapete ela varria para baixo, ou quando era eu varrendo. E saímos rindo. Tem aquela expressão varrendo tudo debaixo do tapete, muito faz isso. Porque tem que deixar o ambiente limpo, em ordem, mas muitas das vezes a limpeza é a hora está debaixo do tapete. 20 anos atrás, eu creio que você já mudou, já melhorou, eu creio que não tenha tanta gente aí sofrendo o que eu sofri, já temos lei contra bullying em escola, eu creio que também, no caso de aprendiz, um outro 500, mas na minha época era duro, assim. Só que valia de certo ponto você estar lá. Eu estudava e período de tarde, vespertino, estava como aprendiz. Então, como eu estava a dizer, o subemprego até 20 anos é válido. Depois, não é tão válido assim. É válido até você juntar uma grana. Por isso que tem canais que falam, subemprego, você vai ficar em subemprego, você vai ficar na jornada 6x1, não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, explica o teu público, o teu alvo, quando que essa crítica é válida, porque senão você vai estar estimulando, de certo modo, a malandragem. Eu não gostaria de ter passado o que eu passei, mas até de certa forma foi bom para me aprender que aquela não seria a minha profissão, para aprender como que é realmente o ambiente de trabalho, nada harmonioso, amoroso, muito hostil, muito cheio de intimidação, muito cheio de... Eu ia dizer outra coisa. Enfim, posso dizer, no sentido, entre aspas, encapetado, de brigas e contendas e tal. Mas voltando. Então, o subemprego, para depois dos 20 anos, não é bom o camarada tá. Mas se é para manter, vale também. E existem vários subempregos. Até às vezes com carteira assinada, com vínculo, com tudo. Porque depende da meta que o sujeito tem. Se o camarada tem uma meta de ter 2 mil, 3 mil, mais de 2 salários, porque um salário hoje em dia é 1.400 e pouco, 2 salários daria 2.800, ele quer ter mais de 2 salários, então ele vai considerar o trabalho que ele esteja, ou a profissão que ele esteja, como subemprego. Eu, na minha concepção, nunca fui avarento. Acho que 2 salários, claro que a gente precisa de mais, tal, mas 2 salários mínimos, ainda que nós estamos vivendo um momento muito ruim, dólar em alta, recessão e tal, dá para o básico. O que não dá é ficar sem nada ou ganhar male, como diz o outro, no interior, um salário mínimo ou menos de um salário mínimo. Isso é o subemprego do subemprego, se é considerado quem ganha 2 salários mínimos subemprego. Na minha concepção, não é. Bom, aqui tem um estudo sobre subemprego, vamos ler aqui. Um assunto recorrente entre os intercambistas, isso aqui, quem faz intercâmbio é interessante saber. Pessoas que saem do Brasil para trabalhar e estudar no exterior. É o que muitos ainda chamam de subemprego. Veja que você sair do Brasil e trabalhar, estudar para fora, ainda que você vai ganhar experiência, vai ganhar bagagem, vai vir para o Brasil com outra visão e vai ter até, de certo modo, alguma vantagem, que for para fora, que tem alguma experiência, é considerado subemprego. Porque lá você vai estar trabalhando nos mesmos empregozinhos ou trabalhozinhos do Brasil. Digamos que você vai estar trabalhando, como eu trabalhei ali, ou aprendi, você vai ser aprendiz de confeccionador de calçado, lá nos States. Só que aí há a diferença, lá você vai ganhar em dólar, se é em algum país da Europa você vai ganhar em euro, e o dólar hoje está 5 pau, o euro está mais, 6, 7, 8, por aí.
Então, ser um calçadista, um sapateiro nos Estados Unidos, na Europa, vale a pena, né? Ainda que possa ser considerado um subemprego. É isso aqui que está sendo falado aqui. O termo, muitas vezes, é empregado de forma negativa, pejorativamente. Mas por quê? O subemprego é o que chamamos de tipo de emprego em que o empregado recebe salário mínimo, recebe ou exerce funções abaixo de suas formações, além de serem vagas nas quais não é preciso algum tipo de curso superior ou técnico para que sejam preenchidas. Lembrando que o Dia Internacional do Trabalho Doméstico tem a ver com subemprego, porque considera-se o trabalho doméstico um subemprego. Depois vocês vão ver aqui. Em inglês, o termo pode ser traduzido como underemployment ou subemployment, ou ainda utilizado como termo underpaid job, ou seja, um trabalho que não tem tão boa remuneração, não é bem remunerado. Mas, afinal, o que quer dizer subemprego? Vamos lá. Micheles aí, Michaelis. Subemprego significa emprego não qualificado, muitas vezes sem vínculo empregatício, de baixa remuneração. O dicionário também explica que o termo pode ser um emprego abaixo da qualificação do empregado. Então, existem dois tipos de subemprego, que eu nunca vi um desses aí, youtuberzinhos, fala sobre esse tema, estão ganhando muitos views com isso aí, e ainda assim na loucura, falando, não explico. O primeiro subemprego, algo que não tem vínculo, que não tem carteira assinada, ou que, caso tenha, você ganhe um valor bem irrisório, um salário mínimo, mais ou menos isso. Inclusive, microempreendedor individual, famoso MEI, é para quem é subemprego, é do subemprego. É a regularização do subemprego, de certo modo. É a falsa impressão de que você agora está legalizado, agora tem uma mini empresa, enfim. E a outra forma de subemprego é quando você tem, por exemplo, uma formação em engenharia. Você é engenheiro, mas não consegue arranjar emprego na sua área como engenheiro. Não consegue trabalhar para uma empresa como engenheiro. O máximo que você consegue é, digamos, fiscal de obra ou alguém que trabalha no administrativo sobre obras. Quando isso, na realidade, não tem nada a ver com a sua profissão. Pelo fato que, para você trabalhar como um fiscal de obra, vamos dizer assim, ou qualquer outra tarefa inferior à engenharia, não precisa de ter o curso, a faculdade de engenharia. Basta o ensino médio ou o ensino fundamental. Então, é nesse sentido. Então, existem dois tipos de subemprego. Um que você trabalha na informalidade e o outro quando você não está trabalhando na sua área, está numa área inferior. E eu repito a dizer que desde aprendiz até 20 e poucos anos, até não é errado. Você até mesmo, já tendo ensino médio, trabalhar em algum trabalho que só exige ensino fundamental, ou você está na faculdade, mas ainda não terminou, está no estágio, está fazendo algum pico, algum trabalho abaixo daquela sua nova profissão. Muito bem. O subemprego é relacionado ao desemprego. Vamos ver, colocar aqui, voltando. Pois ele surge quando pessoas sem nenhuma ou pouca formação profissional necessitam de trabalho ou optam por empregos como diaristas, tá, né? Catadores de papel, entre outros. Assim, os subempregos quase que em sua totalidade oferecem baixas remunerações, o que resulta em baixa qualidade de vida aos subempregados, além de certa instabilidade com relação ao salário. Não tem um salário fixo. Um dia você ganha R$1.000, outro você ganha R$50.
Um mês você ganha 4, 5 mil, o outro mês você ganha R$100. Inclusive o Uber, o YouTuber, tudo se encaixa em subemprego, de certo modo. Porque nos Estados Unidos, Uber, YouTube é subemprego. No Brasil, estão tentando aí regularizar os motoristas de aplicativo, YouTube, isso aí é coisa lá pro dia do nunca, porque eles nem falam mais de Uber, já temos notícias sobre. A cada 10 trabalhadores do Reino Unido trabalha em underpaid jobs, segundo o LinkedIn. Informação. Como é um emprego sem qualificação para intercambistas? Na Europa, Oceania e América do Norte, em todo mundo. Muitas vezes deixa de lado o diploma de advogado, jornalista, dentista e diversos outros para atuar em outras áreas como limpeza e hospitalidade. Isso também é bastante comum entre os brasileiros que vivem em países como Inglaterra, Canadá e Irlanda. Só que vale a pena. Agora, é isso que eu quero entrar, em cerne nessa questão. Eu tenho direito, eu posso advogar. Agora, parem vocês, eu advogando no Brasil, eu jamais vou ganhar o equivalente a quem trabalha em limpeza ou em hospitais nos Estados Unidos. Porque lá a pessoa vai estar ganhando em dólar, no mínimo, de 1.000 a 1.500 ou até 2.000 dólares. Isso dá em torno de quase 10 mil reais. E eu, como advogado, dificilmente, somente início de carreira, vou ganhar 2, 3 ou 4 mil por mês. Vou ganhar, ou seja, isto é, 2 salários mínimos. Tá vendo? Por isso que muitos chegam, eu conheço, tem pessoas aqui no canal, não vou citar nomes, mas a falar, e deixaram a advocacia no Brasil, foram para os estados e fizeram exatamente isso. E estão bem. Então, por isso que a gente tem que usar a cabeça, a racionalidade. Para nós, você vai trocar a advocacia para trabalhar num hospital? Você vai trocar a advocacia por ser um mero limpador de casa ou de esgoto, o que for? Mas depende de onde. Se é para fora, vale a pena. E às vezes até em determinados estados ou lugares do Brasil também. São valorizados. Por exemplo, um pedreiro de mão cheia ganha muito mais do que um advogado, muitas das vezes. Quando estou falando de pedreiro de mão cheia, o camarada mesmo que tem bastante cliente, que faz a coisa boa. Está ganhando aí, talvez, por dia, R$1.000, 900, 800. Às vezes um servente pedreiro está ganhando 300, 400 reais por dia. E um advogado não ganha 100 por dia. E considera pedreiro, servente pedreiro, subemprego. E é aí que a gente tem que analisar. Inclusive os jovens. Vários brasileiros têm a experiência de trabalhar em um emprego onde não são exigidas qualificações como universidade, pós-graduação, entre outros. Além disso, por conta do inglês ainda básico e intermediário, esses brasileiros acabam trabalhando em áreas onde o idioma fluente não é uma exigência. Outra questão é que muitas das vezes, por conta do visto do estudante, que permite trabalhar apenas 20 horas semanais, olha só, o intercambista não encontra outras oportunidades, além dessas, de trabalhar na cozinha, de barman e tal, ou garçom, garçonete. Agora aqui, ó, o que geralmente os intercambistas no exterior trabalham são essas profissões aqui. Ó. Vocês estão vendo, são 9 no total. E que no Brasil são consideradas subempregos. E que muitos, eu não quero. Por que não? 2, a não ser que você tenha mais de 24 anos, vamos colocar um limite. Porque até 24 anos, segundo a lei ou jurisprudência, você pode receber dinheiro dos pais, uma pensão alimentícia, ou você, no imposto de renda, fica atrelado aos pais. E se você tiver uma renda extra das mesadas do pai, além das mesadas dos pais, você pode se dar bem. Agora, depois de 25, vamos colocar 24, 25, aí talvez o subemprego não é mais interessante. Então você vê, primeiro, kitchen port. O que é isso? Porteiro de cozinha. É um subemprego, mas paga valor. Cleaner. Limpador. Aqui, ó. Essa aqui, em inglês, o que é? Garçom, garçonete. Waiter. Eu vou colocar aqui em inglês. Waitress, waiter.
Pronto. Melhor, né? Aqui, essa aqui é recepção, mais ou menos. Anfitriã, pode ser. Hostess. É um outro subemprego por lá. Housekeeper. O que é um housekeeper? É do tema aí do título do vídeo. Empregada doméstica. Trabalho doméstico. Considerado um subemprego. Mas que o campista não, intercampista, campista já é outra coisa. Ele pode trabalhar, ou ela pode trabalhar com isso. Warehouse Assistant. Assistente de armazém. A mulher falou mais correta aí. Ó. Bom. Barman ou bartender? Vamos ouvir a nossa querida aí falando aí. Vamos lá. Flu Assistant. O que é o Flu Assistant? Assistente de andar. And Payer. Você, né? Vamos ver. Ampere. Tem um Ampere aqui que um brasileiro, filha de outro, que ajuda. Quem cuida de criança, babá. Ah? Então tá aí as profissões. Babá, bartender, cuidar de andar, doméstica, que faz lá, trabalha na recepção, limpador, cuidador de casa, jardineiro, o guarda. É subemprego, não dá um valor bom, dá um saláriozinho, dá 2 saláriozinhos. Mas dá grana. No Brasil, até não tem valor. Mas se você tiver mais de 25 anos e trabalhar com esses trabalhos, você pode trabalhar em vários trabalhos. Ou você ter esses 2 empregos, vale a pena. Porque o que vale é ganhar dinheiro. Agora, é pior você ficar no subemprego a vida toda, não mudar, não inovar, ficar sofrendo as agruras, as aflições dentro do ambiente terrível de trabalho, que não é muitas das vezes o que você gosta, você não soube economizar, não soube fazer um pé de meia para avançar, aí fica complicado. Então falamos um pouco sobre subemprego com base aí no dia do trabalho doméstico, explicando os prós e contras. Porque não dá para ficar, subemprego, você não tem que ser subemprego, você tem que avançar, você tem que ganhar 3, 4, 5 paus e não sei o quê. Mas para ganhar 3, 4, 5 paus você tem que ser um engenheiro renomado, ou passar num concurso concorridíssimo, com muita concorrência, para ganhar lá uns 20, 10 mil. Ou na área do direito, não é fácil. Não é para todos também. Claro que não é para desanimar. Mas a gente tem que analisar as possibilidades de cada um no momento. Eu estava vendo, tem um canal aí que eu comento, não é que eu comento, eu vejo. Não sei se eu comentei alguma vez. Chamado Forever. Acho que ele já comentou no meu canal. E ele estava falando sobre subemprego. Você trabalhar como atendente de caixa, trabalhar como empacotador, como limpador, não sei o que, isso aqui. Não presta. Depende. Se você é um adolescente, até 24, 25 anos, vale muito a pena. O que não vale é não fazer nada. Uma outra coisa. Aí até tem pessoas que ficam comentando, mas vale ficar só dependendo dos pais, se formar em alguma coisa e você sair caminhando. Quem que disse? Eu, pelo fato de não ter um pai advogado, tive um tio advogado que, na realidade, ele ganhou mais destaque na política porque foi prefeito e deputado estadual. Não consegui nada. Talvez se eu fosse filho daquele meu tio, falecido há muito tempo, na realidade, meus filhos seguiram a carreira do próprio pai, ou a profissão, ou fizeram o curso. Mas, digamos, poderia até ser, porque eu ia estar escorado no tio ou naquele que seria meu pai. Agora, você não tem pai, não tem mãe na advocacia, você vai se ralar a beça. Porque se você fazer um curso de direito achando que vai advogar e vai ter bastante cliente e vai ganhar muito dinheiro,
é um ledo engano, a não ser que você for para a política ou conseguir, por conta de politicagem, como alguns conseguiram, conhecidos meus, algum emprego público, tudo bem. Agora, do contrário, não, vou ficar só ganhando dinheiro aqui e não vou ter experiência aqui ou acolá, não vou ver, ou vou fazer esse curso aqui porque acho que é o que mais dá, o direito e tal. Como eu fiz a burrada, não tinha, na época, como escolher, era duas coisas, direito ou administração, e no fundo me estagnei, toda certeza. Porque se eu fizesse um curso que me desse alguma rentabilidade, até mesmo já fazendo a faculdade, para você ter uma ideia, ó, tudo que eu faço, de certo modo, é na hora e no momento errado. Porque quando eu comecei a fazer direito, o estágio remuneratório não existia. Porque eu comecei em 2011. O estágio remuneratório começou a existir. O que é o estágio remuneratório? É você poder estagiar num fórum, por exemplo, e ganhar no mínimo um salário mínimo de 1.400 e poucos reais, trabalhando 20 horas semanais. Na minha época não existia isso. Sabe quando foi existir? Quando eu estava concluindo praticamente o curso em 2015. Finalzinho de 2015. Porque quando você tem ainda isso, olha que coisa boa, você adquire experiência e está ganhando dinheiro. E na época, sabe o que existia? Uma certa concorrência. Você tinha que fazer, às vezes, algumas provas para não ganhar nada. Só com promessa, com expectativa de direito. E pudesse, depois de 3, 4, 5 meses, ganhar alguma coisa. Nem vale transporte dava. Uma certa feita tinha uma vaga para uma outra cidade, mas não queria dar nenhum vale transporte. Olha que maravilha. Uma outra situação que depois eu acabei sabendo. Tinha gente que mesmo naquela época que não existia a lei obrigando entre aspas, os fóruns ou qualquer repartição pública a pagar no mínimo salário mínimo para o estagiário, eles ganhavam, porque eles eram amiguinhos do rei. Tinha alguém lá que ajudava eles de certo modo. E eram esses, muitas das vezes, que não estudavam, que não tiravam notas boas, ou que não estavam nem aí para estudo, saturados, porque o pai ou a mãe já estavam como operadores do direito em algum ramo, em algum lugar, de fórum, de delegacia, sei lá das quantas. Um cara que, por exemplo, enfim, um cara gente boa, tal, mas o cara reprovava, gazeava a aula, cabulava a aula, não estudava, faltava. A mãe dele trabalhava no fórum, arranjaram para ele um trabalho remuneratório. E ele só vinha na aula porque era obrigado você ir na aula. Você ter frequência para continuar ganhando no estágio remuneratório. Ele ficou assim por um longo tempo. Tanto é que ele se formou depois de mim há muito tempo. Vocês acham que isso não é injustiça? Claro que é. Porque eu estava lá estudando, tirando notas boas, não gazeava a aula, não tinha essa oportunidade, não me deram de dar, me conceder, melhor dizendo, um trabalho remuneratório e eu precisando. Aquela questão do quem indica, não tinha ninguém, não tinha um dito cujo para quem indicasse. Ele às vezes chamava a gente de vadio. Vadio é um vagabundo desse que nem estudava. Mas a mãezinha por trás lá mexia os pauzinhos e ele conseguia o dinheiro para andar por aí com o carro do pai e da mãe, porque ele queria dinheiro para, a gente entendia, para colocar gasolina e sair no final de semana. Olha a expertise. Eu era o mané e ele era o malandro.